Eu quero saudar de maneira muito afetuosa todos os participantes. Um agradecimento especialíssimo de estar aqui. Tomo a liberdade de dizer ao presidente Carlos Alberto, aos diretores, aos conselheiros, organizadores, aos painelistas, enfim, a todos que estão aqui, que realmente me entusiasma muito, e ainda mais com o fecho do dia, com a questão da sustentabilidade, com esse título tão instigante, o profissional sustentável transforma. Tomo a liberdade apenas de fazer uma observação também inicial, e aí, aproveitando essa atenção mesmo nesse horário, de que não vou falar sobre uma experiência que construímos durante 13 anos e meio do programa Cultivando Água Boa, embora tenha necessidade de fazer uma rápida pincelada, porque mostra essa experiência, que não é piloto, de como é que a gente conseguiu, num processo de transformação de uma empresa de energia numa empresa de energia cidadã, que também passou a trabalhar muito a energia humana. Mas eu quero falar muito, vou tomar liberdade, eu sei que ser dispensável aqui, não sei se está funcionando o operador aqui, de fazer uma consideração muito rápida de que o tema é tão instigante, tão oportuno, porque tomo a liberdade de fazer até uma observação de que nós não estamos numa crise pontual. Nesses períodos ou tempos tão obtusos que nós estamos vivendo, e especialmente no Brasil, mas não só, a crise que estamos tendo é uma crise que chamam até de crise do processo civilizatório, porque nós praticamente esgotamos um modelo de desenvolvimento e um modelo de sociedade. Parece pesado o que eu estou dizendo. Por que tenho uma liberdade de afirmar isso? Porque, afinal de contas, é uma crise planetária, ela não é localizada. Uma coisa é uma crise, por exemplo, na área da saúde, da gripe espanhola, 32 milhões que sucumbiram e que tinha localizações no planeta Terra onde aconteciam. Por outro lado, uma outra questão concreta é que, pela primeira vez, a conjugação de fatores críticos, como, por exemplo, a questão da água, da energia, do alimento, do padrão de produção e consumo insustentável, de novas epidemias, ou até agudizando epidemias existentes. Enfim, nós estamos vivendo, portanto, um processo que eu poderia chamar de crise estrutural e que implica em outros paradigmas. E esse evento traz muito, porque já conecta diretamente com a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que ou se transformam realmente numa oportunidade transformadora, ou se transformará num cosmético, e aí de todos nós. Nesse sentido, portanto, eu começo pela água. 680 anos antes de Cristo, já Tames Direto dizia com toda clareza, tudo começa pela água ou começou pela água. Então, não é possível a gente desconectar de que como é que nós, humanos, conseguimos fazer essa desconsideração com a essencialidade, transformamos a água apenas num insumo ou numa mercadoria. Essa mercantilização do que é essencial para o ser humano é algo que eu chamo, no mínimo, diabólico. Então, em outras palavras, a questão da água é tão crítica que 80% dos empregos existentes no mundo, eles passam pela água. E a projeção é assustadora, que talvez de 6% a 8% do PIB mundial vai ter uma redução nas próximas décadas em função da crise hídrica. E a primeira vítima do aquecimento global, das mudanças do clima, exatamente é o ciclo das águas. Como também, logo em seguida, a questão do alimento, também dos ambientes urbanos e outros componentes. Agora, nós, humanos, não conseguimos aprender. Nós aumentamos em mais de 45% o desmatamento e as queimadas no planeta Terra desde a Rio 92, quando tivemos compromissos, por exemplo, de redução profunda. Nessa hora final que nós vamos ter do evento, nós vamos falar mais de mais de 1.500 hectares que estarão sendo queimados. Mas eu podia falar também do que significa a poluição, e tudo isso que eu estou falando tem ligação direta com o profissional, tem ligação direta com o trabalhador, tem ligação direta com os fatores predominantes que estão em todos os processos de produção e de consumo. O que dizer, por exemplo, da poluição do ar, que o Brasil está gastando quase R$15 por segundo para tratar das enfermidades causadas pela poluição? E, estranhamente, a gente quase não ouve falar sobre isso. Nós estamos falando de 5 trilhões gastos no ano passado no mundo inteiro, em todos os componentes do problema da poluição atmosférica.
Completando ainda um aspecto que me chama a atenção, é que aqui eu tenho um slide que parece tão estranho, como é que nós falamos tanto em água, e acabei de falar um pouco agora nesse componente até da essencialidade, mas a China toda poderosa, e que hoje está aí ponteando em muitos aspectos os países do planeta, isso aqui é uma região de um balneário que, em determinados períodos, não todos os anos, mas quase todos os anos, é tão grande o aporte de nutrientes orgânicos e minerais que a praia fica desse jeito. Imagina, isso aqui é quase uma Ipanema. Eu diria assim, como é que essa chinesa pode se sentir saindo da praia? Mas eu poderia dizer, não, isso é dos chineses. Não, não é dos chineses, isso aqui é dos Estados Unidos que estou colocando. Recentemente, o governador da Flórida interditou estado de emergência, porque muitos condados, muitos resorts e mansões, a única coisa que estava sendo difícil de fazer era utilizar as estruturas e entrar nas águas, tal o aporte de nutrientes orgânicos e minerais. Se nós entrarmos no Brasil, nós já temos hidrelétrica aqui no Brasil, que teve, por exemplo, um reservatório que esteve interditado pelo Instituto Ambiental, porque se jogava uma moeda, demorava a descer, de tanta matéria orgânica e mineral. Só que esse mesmo reservatório contribuía com o abastecimento de comunidades, mas, ao mesmo tempo, era um centro produtor de peixes. Em outras palavras, o que significa se a essencialidade da água, da energia, do alimento, como é que nós estamos tratando tudo isso? Não, por isso é uma sociedade que está com uma grave crise, sim. E outra coisa, não é de brincar com a questão da água, porque só fomos colocar na agenda brasileira a questão hídrica, a questão crítica da água, quando chegou em São Paulo, o maior PIB do país da América Latina. Sempre é o problema do semiárido. E eu pergunto, será que a crise hídrica, embora temos um mestre que vai falar aqui também, não vou entrar em muitos detalhes, mas como é que nós temos estudos, por exemplo, detalhados da própria Agência Nacional de Águas, mostrando em 2011 já que praticamente 75% da população urbana poderia passar por crise hídrica por problemas de desatenção, e fora outras questões estruturais. São Paulo é tão crítico que, de repente, no mesmo dia, você tem uma situação como essa, e no mesmo dia, Cantareira apresentando isso aí. E a gente hoje está jogando 112 trilhões de litros d'água dos países que mais exportam alimentos, que vão junto com o alimento, que já tem países importando água. Mas a água também tem esse outro componente do descuido. A ausência de práticas conservacionistas, você perde no Paraná, em algumas regiões, 1 centímetro de solo fértil por ano. Aliás, a natureza precisa de 400 anos para produzir 1 centímetro de solo fértil, se perde, às vezes, em 15 dias de intensas chuvas. E a gente faz elogios exacerbados ao grande resultado do agronegócio e estamos nos esvaindo com os problemas como da perda de solo e tantos outros fatores e o agrotóxico nosso de cada dia. Mas e na área urbana? Quem é que autorizou a construir, por exemplo, nessa área e que naquela região o grande acidente que tivemos, a grande tragédia, matou mais de 1.000 pessoas? Quem é que autorizou? Quem quis morar lá? Que sociedade é essa que tem essa pretensão de decidir tudo, achando que a natureza é apenas um baú cheio de tesouro, a gente tira tudo que puder, e no menor tempo possível. E aí as desigualdades sociais. É possível 76 grandes pessoas, aliás, grupos, famílias, etc., terem uma receita por ano mais que 2,7 bilhões de habitantes? Está certo. É nesse sentido que eu vou avançando, para chegar, portanto, a esse dado que, até certo ponto, é também preocupante, que mostra, por exemplo, que nós estamos já gerando 240 mil toneladas dia de lixo. E apenas 18 municípios efetivamente têm separação adequada do lixo e destinação completa do lixo. E eu estou dizendo isso tudo porque são sistemas produtivos que nós temos que pensar e repensar, mas, ao mesmo tempo, a destinação. E, por outro lado, a urbanização nos levou a hoje estarmos nas cidades, que, na verdade, as cidades hoje respondem exatamente por 76% de toda a energia consumida no mundo, e, ao mesmo tempo, responde por mais de 73%, 75% da geração de CO2, e o campo consumindo 70% da água, embora um pouco diferente no caso brasileiro. Resumo, e aí eu termino essa introdução. O que é que está acontecendo? Dá para se mirar bem no que significou o 8 de agosto do ano passado, porque nós chegamos no cheque vermelho. Nós estamos, depois, se pegarmos os dados que vêm desde a década de 60, vamos verificar que, pela primeira vez, no mês 8 do ano, nós conseguimos tudo aquilo que tínhamos que, quem sabe, para a natureza poder
nos devolver ou se regenerar, nós consumimos antes. Quem está no vermelho sabe o que é o vermelho. Em outras palavras, ou muda ou muda. Isso mostra também um outro aspecto que não é, quem sabe, o local mais apropriado para falar, mas quando se fala em sustentabilidade e nessa ideia de transformar, eu quero chegar a um outro aspecto que é, na verdade, um componente que me parece muito importante, que é do próprio questionamento do caminho da sustentabilidade. Nós construímos uma cultura absolutamente do consumismo, uma verdadeira doença. Chegamos ao tal ponto de transformar o que ontem era apenas um desejo, hoje vira uma necessidade. E somos, quem sabe, a civilização que passa a vida inteira pagando prestação e não consegue mais viver. Isso implica dizer também que é uma sociedade que colocou a apoteose do ter. É ter o carro do ano, é o ter, e, na verdade, isso está se explicitando, inclusive, em aspectos como, por exemplo, da aparência. Ter a beleza. Então, 120 mil jovens adolescentes fizeram cirurgias plásticas no ano passado no Brasil, muitas necessárias e muitas não necessárias, porque tem um padrão de beleza hegemônico que predomina em todos os meios de comunicação, na propaganda e no mercado, dizendo como é que você tem que ser o gesto, que cara você tem que ter, que orelha você tem que possuir, senão você não vai ser amada. E aí são os modelitos que vão se construindo. É tão diabólico isso, me permito dizer, que na década de 50 nós tínhamos uma revista fazendo uma grande divulgação, numa propaganda de um grande laboratório da época, livre-se do complexo da magreza. Essa empresa estaria quebrada em 48 horas, porque hoje não é o complexo da magreza, é o complexo da gordura, da obesidade. Ora, em outras palavras, como é que nós vamos construindo determinados, eu diria assim, não só modelos, mas estéticas, paisagens, ideias, por exemplo, uma questão bem concreta, alimentação, já que aqui tem também médicos ou que trabalham, profissionais dessa área. O que significa nós estarmos vivendo a McDonaldização alimentar? Não tem sabor, não tem saber, faz mal e ainda é um intrigante processo perverso na questão de empregados e seus direitos. E a gente leva a criança para comer no McDonald's no domingo, porque ela é capaz de chorar, para comer algo que não tem sabor, não tem saber, faz mal, dá colesterol, pressão alta, etc., e ganha brinquedinho. Que valor é este? Se não o valor, que eu volto a dizer, dessa confusão, dessa subcultura que envolveu o ter, que envolveu a aparência, que envolveu absolutamente um processo, por exemplo, Deus uma vez e joga fora, todo esse questionamento. Em outras palavras, chegamos a um outro dado. A Organização Mundial da Saúde projeta que, a partir de 2030, a maior enfermidade do planeta Terra será a depressão. 98 milhões de europeus estão depressivos, 20 milhões no Brasil. Somando a isso, quem não sabe que aqui está presente, que o presenteísmo e o absenteísmo hoje visitam as grandes empresas brasileiras. Chegamos a 8%, a 13%, 14%. Estão presentes, mas ausentes. É o presenteísmo. E os outros que estão ausentes porque estão se tratando. E a gente se pergunta o seguinte, e aí, quando é que isso entra na discussão profunda de políticas públicas, na discussão profunda do que é sustentabilidade, já que o país perdeu exatamente um ano na crise política das instituições absolutamente em situação crítica no Brasil, e nós perdemos um ano com o compromisso que assumimos até 2030, portanto, não é mais até 2030, porque 2016, a 2017, nós praticamente perdemos, porque quase nada se fez no sentido de articular nacionalmente o compromisso que o Brasil tem de redução das emissões de gases de efeito estufa e de aplicação prática dos 17 ODS. E esse evento, portanto, tem a grandeza, meu presidente, de trazer isso a um dos setores mais importantes. Se 12 milhões, mais que a Bélgica, e 2 vezes a população do Paraguai estão envolvidas nessa confederação, nas suas federações, nos seus sindicatos, etc., etc. Então, eu diria assim, o que significa, por exemplo, ainda voltando, como é que nós podemos chegar num processo civilizatório que antes doenças que eram só dos adultos estão agora atingindo as crianças pela primeira vez na história da raça humana. De cada 10 novos casos de diabetes tipo 2, 4 são de crianças. Isso vai mudar só com o hospital? Só com o médico? Claro que precisa. Mas será que não tem estilos de vida, hábitos alimentares, comportamentos? Hoje o que mais se consegue vender é brinquedos que o brinquedo brinca, pula, dança, canta e a criança fica comendo pipoca, enchendo de Coca-Cola e obesa com 8 anos. Colesterol, pressão alta, diabetes tipo 2.
E 60% praticamente dos gastos do SUS hoje são com a alimentação que o brasileiro come, e isso não aparece em nenhum momento no Jornal Nacional. Ou a gente enfrenta isso, faz de conta que nós vamos trabalhar a sustentabilidade. Em outras palavras, por que nós chegamos, então, nessa crise? Porque nós tivemos uma vivência de quase 2 séculos e 2 décadas de um pensamento absolutamente mecanicista, reducionista, imediatista, unidimensional, linear. Tudo se reduz. Toma a liberdade, com toda a sua genialidade, de lembrar o Bacon, Francis Bacon, que diz que os cientistas tinham que fazer a ciência fazer com a natureza o que o Santo Ofício fazia com seus infiéis, torturá-la para tirar o último dos seus segredos. É o que nós estamos fazendo há 200 anos. E aí a natureza chegou a um ponto de dizer, não aguento mais. E aí chegou ou muda ou muda. E se é ou muda, significa que nós vamos compreender perfeitamente o que escreveu o Peter, que grande parte dos nossos problemas de hoje vem das soluções dadas ontem. É preciso desconstruir o medo de mudar. É preciso desconstruir o medo de construir novos paradigmas. E esse evento está ajudando. É preciso compreender o que significa a sabedoria do gênio de Einstein, que o mundo não vai superar a crise com o mesmo pensamento que gerou a crise. Ora, isso vale dizer que o nosso pé pisa fundo no acelerador e nós estamos indo na direção do abismo. Quem escreveu isso foi o que ajudou a articular os ODS. Quando o Ban Ki-moon esteve 2 vezes visitando a Itaipu e nos deram o prêmio de melhor gestão da água com participação social, cultivando água boa, que funciona há 13 anos, embora não estou mais lá, porque sou hoje estou no ócio criativo, porque fui demitido solenemente, e agradeço a oportunidade de ser demitido. Nesse momento, no Brasil, é até ótimo, no meu caso. Então, o nosso pé pisa fundo no acelerador. Quem tem bom senso não vai continuar caminhando rumo ao abismo. Ora, isso significa dizer, portanto, que cenários da atualidade mostram que é preciso uma nova ética. Como é importante combater a corrupção, principalmente se o combate for imparcial e não seletivo. É decisivo. Há 2 formas de estimular a corrupção: a impunidade e a punidade parcial. Ponto. E a corrupção dos valores, que ninguém quer falar. Quem julga quem? Que valores nós podemos dizer se nós estamos diante da maior crise, que é ética? Porque é a crise que colocou um padrão que, acima de tudo, é de conquista e dominação. É de conquistar, ter, acumular. Caramba, não é possível. Aí eu me animo a ver que muitas uniões de sindicais, como uma de que participa a própria entidade que aqui está realizando esse evento, está falando muito da qualidade de vida do trabalhador, a qualidade de vida do profissional. Qualidade não é quantidade. E nós construímos realmente o paradigma da quantidade. E isso implica, portanto, como é que a gente pode rever, incluindo o valor da ética, do cuidado. Só cuida quem ama. Mas para amar tem que reaprender a amar. Reaprender a amar, cuidar. A essência do ser humano é o cuidado. Ninguém está aqui sem ser obra do cuidado. Permita um exemplo muito, quem sabe, crioulo, né? Um exemplo muito rudimentar. Uma terneira nasce, em 5, 8 minutos, a vaca está lambendo a sua cria e ela consegue, mesmo cambaleando, encontrar teta para mamar. O que acontece conosco? Quanto tempo levamos para engatinhar? Para saber onde é que tem uma geladeira com leite? Para atravessar uma rua? E nós achamos que somos os todo-poderosos e criamos a grande, extraordinária pedagogia do antropocentrismo. E esquecemos que nós temos que construir a pedagogia da ecopedagogia, a pedagogia da vida, que é composta, evidentemente, de animais, vegetais e humanos. Portanto, eu queria considerar a importância de trabalharmos entidades, territórios, que sejam saudáveis e sustentáveis. Isso implica, em outras palavras, a gente compreender, portanto, que é preciso trazer muito presente o senso de urgência. Se no Brasil, nesse momento, a sede de governo não visitou a sustentabilidade ou os ODS, a sociedade está fazendo algumas iniciativas interessantes. Não deixo de reconhecer que tanto a Câmara quanto o Senado aprovaram a ratificação dos ODS, e mais grave ainda,
Por quê? Porque a conta vai ter que ser mostrada. O que você fez? Dever de casa. Mas eu diria, o senso de urgência mostra que está presente porque esse congresso trouxe para o seu principal tema exatamente o senso de urgência, que exatamente é a sustentabilidade, os ODS e a sua implementação. Mas o que significam efetivamente os ODS? É um outro jogo que tem que ser jogado. Não tem prorrogação para esse jogo, não tem gol de cabeça ou de mão, lá aos 49 minutos do segundo tempo. É outro jogo que tem que ser jogado. E um outro jogo para ser jogado, é preciso compreender que jogo é este. E como é que eu deixo de ser plateia e vou ser jogador? Como é que eu deixo de ser torcida e vou para o campo jogar? Essa é a grande, extraordinária situação que nos coloca. E talvez até a gente poderia utilizar um pouco, experimentando o nosso Papa Francisco, que ele, de maneira muito sábia, na sua própria encíclica, ele fala que não basta apenas falar da integridade dos ecossistemas. É preciso ter a coragem de falar da integridade da vida humana e conjugar todos os grandes valores. Os grandes valores. Por isso, a questão nossa é tão desafiadora que o norte-americano ele vai ter que reduzir até 2050 de 18 toneladas por habitante de emissão para 2 toneladas. Nós que estamos com 7,5 de emissões brasileiros, vamos ter que reduzir para 2 toneladas. A média mundial vai ter que ser de 2 toneladas por habitante. Sob pena de nós passarmos de 2 graus Celsius de aumento da temperatura. Sob pena de a gente entrar numa situação, quem sabe, de questionamento da nossa sobrevivência. Não sou eu que estou dizendo isso, são palavras de Carlos Nobre, que talvez seja um dos maiores experts que nós temos hoje em toda a América Latina e no mundo sobre a questão das mudanças climáticas. Eu poderia falar, não é preciso dizer aqui, sobre o que significa sustentabilidade, mas a primeira lição da sustentabilidade é compreender os limites e a potencialidade da natureza. Compreender a teoria da complexidade, compreender que está tudo interconectado, interdependente, numa sociedade que criou um pensamento absolutamente segmentado, um pensamento que, na verdade, não faz suas conexões, que criou uma lógica da separatividade, separou a economia do meio ambiente, separou, inclusive, o corpo da mente, e aí você trata do corpo o somático, e esquece que grande parte começa com o psico. E vamos formar médico para tratar do somático. E vamos engordar a grande indústria multinacional de fármacos ou, enfim, de medicamentos. Quase 80% dos fármacos que nós utilizamos são importados. O que significa, portanto, compreender também que quando nós estamos falando de sustentabilidade, é uma aliança que vai ter que ser feita de natureza e cultura. Se a nossa cultura é aquela que falei, a cultura tem que ser alterada. Agora, isso implica também um processo extraordinário de uma nova economia. Quem sabe muito mais a economia ecológica para encontrar a ecologia política. E isso implica em ética da sustentabilidade dentro da política, em todos os sentidos. Isso significa rever, inclusive, os sentidos existenciais e o jeito de habitar o planeta Terra. Essa sustentabilidade, ela implica, portanto, em líderes. Aqui não há um que não é líder. E se cada um é líder... Caramba, o meu tempo está correndo. Se cada um é líder, eu diria assim, mas o que é um líder? Não me permite aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas a primeira grande característica do líder sustentável, se eu pudesse colocar 9 atributos, dialogando inclusive com o Ricardo Voltolini, são os que acreditam de verdade nos valores estruturantes, lideram ou participam de instituições inovadoras, exercitam um olhar sistêmico, a interdependência, a multidisciplinaridade, o econômico, social, ambiental, cultural e até o espiritual. Espiritual não é religião. As religiões precisam da espiritualidade. A espiritualidade não precisa das religiões. É muito mais profundo. Isso implica dizer também, ter a coragem de enfrentar dilemas e resiliência. Líderes que cultivam a prática de pensar e mudar a nossa prática, que enxergam a sustentabilidade pela ótica da oportunidade, que têm capacidade de dialogar, comunicar ideias, criar sinergia, envolver organizações, colegas de trabalho, comunidades, famílias, pessoas, compreendem e militam a gestão transformadora, implementam a Agenda 2030 e transformam o mundo numa economia global. Isso implica, pois, não vou entrar em detalhes, o tempo que ainda resta, não vou falar da experiência que nós vivemos, que não é uma experiência, repito, qualquer. Nós somos 29 municípios, são mais de 1.400.000 pessoas, que durante 13 anos
se envolveram numa proposta que começou mudando, porque a empresa mudou a sua missão e se transformou numa empresa cidadã, olhando 30 anos à frente, e não apenas a sua conta bancária ou o umbigo dos diretores. Isso implicou em construir um programa como esse. Eu vou passar rápido, porque ele tem abordagem sistêmica, mas ele tem um processo absolutamente inovador, que nós chamaríamos até inspirado no professor Boaventura, que é democracia de alta intensidade, tudo tem processo participativo, a empresa só coloca, acima de tudo, a sua capacidade de articulação, o que menos coloca é dinheiro, esse é outro detalhe importante. Aí eu não vou entrar em detalhes, são 217 microbacias recuperadas, todas as nascentes recuperadas, as microbacias, conservação de solo, as estradas readequadas para não serem mais erosivas, uma estrada ecossistêmica, como é que a mata ciliar... Alguém daqui sabia que nós temos uma região do Brasil que está com 1.422 quilômetros de mata ciliar recomposta, com 30 metros com cerca, espécies nativas, e não tem um pagamento por serviço ambiental, não tem uma ação em juízo, não tem um protesto? Esses 29 municípios têm 217 microbacias com as suas matas ciliares recompostas. Por quê? Por que isso não é notícia? Discutir um código florestal, nós fazendo mata ciliar, numa região que 90% são agricultores familiares. Como é que aconteceu isso? Milagre? Não. Processo, não produto. O processo é mais importante que o produto, e a primeira coisa que nós fazemos é sensibilização e tirando a palavra culpado. Se não tocar corações e mentes, meu ilustre, que eu sei que é lá do Pará, e a Sandra que está aqui, se não tocar corações e mentes, não muda. Por quê? Porque não é uma obra física. Voltaram 55 espécies da flora e fauna. A região é produtora de suínos, de aves de leite. Já temos hoje condomínio cooperativo de agroenergia, que cada um desses pequenos produtores de leite e de suínos passa um gasoduto, canaliza o metano do biodigestor, e cada um tem energia hoje dos dejetos dos seus animais, que antes era um grande problema de impacto ambiental, transformou-se num ativo, a companhia Copel do Paraná compra o excedente, e hoje eles têm todo um processo que vão se libertar totalmente. A próxima etapa é o carro elétrico e o trator com gás metano, biogás metano. Por que a Alemanha não sofreu tanto a crise, além de suas estruturas mais consolidadas, etc., de 2008? Porque fez um investimento maciço em energias renováveis. E nós, com o sol que temos, com tudo que o Brasil tem, o maior país mega diverso do planeta, 70% da biodiversidade do planeta estão apenas em 17 países, o maior deles é o Brasil. Não está na pauta do Brasil e não tem um projeto nacional para isso. Quem é que pode puxar isso? Nós, é a sociedade, os trabalhadores, os profissionais, porque nós estamos verificando que não é de lá que vem a solução. É preciso, portanto, que a gente possa compreender o que é a cultura da água, o que significa um produtor de suínos que estava fechando a propriedade por falta de água, e hoje a cisterna tem 450 mil litros, ele precisa de 10 mil litros por dia, e São Paulo quer comprar tecnologia lá de Israel para resolver o problema de água. Eu, quando estive na Fiesp discutindo sobre isso, eu disse, primeira coisa, parem de colocar na televisão que quanto é que saiu de água. Eu quero perguntar quanto é que está entrando. Isso vai entrar se recuperar as nascentes, se tiver uma política de uso e reuso da água, se compreenderem o que fez, por exemplo, Singapura, que 42% da sua água é de aproveitamento, reaproveitamento, reuso e de reciclagem. São Paulo reaproveita 3%, não tem uma política nacional de uso e reuso da água. Quando 40% da água que nós pagamos para a Companhia de Saneamento de Brasília é para uso nobre, 60% não. Ou muda ou muda. Isso vale, agora vou encerrar, por que a gente faz concurso lá de pratos saudáveis com as cozinheiras das escolas? Porque o teu alimento é tua saúde é teu alimento. Não adiantou fazer muita palestra, discurso. Nós envolvemos as cozinheiras das escolas municipais, 325, cada ano tem um concurso de pratos saudáveis das cozinheiras, vira um livro de pratos saudáveis, nós conseguimos trazer a agricultura familiar, a comida nas escolas, a saúde, conseguimos agregar cultivando sabores, saúde e vida, numa proposta integrativa. Eu não queria terminar agora para transmitir, não vou falar sobre isso, eu quero só pedir o minuto final, porque eu vou tomar liberdade, eu vim aqui até porque também gosto muito de instigar. Eu queria instigar o seguinte, nós estamos passando por uma fase que vai entrar profundamente no nosso entendimento, o que significam as macroecotendências. A maior pesquisa feita sobre tendências do mercado consumidor, uma empresa que trabalha em 83 países, a primeira grande mudança que está se propondo pelo próprio consumidor é a alimentação saudável. Se vocês verificarem, não vou poder ler por causa do tempo,
vocês vão verificar que também termina com novas políticas públicas. Mas termina em transparência, passa por processos participativos, ninguém mais aguenta prato feito. E isso vale dizer que os ODS, na nossa opinião, agora eu entro com um detalhe, quando o Papa nos diz que o Acordo de Paris é uma rota clara para a sobrevivência, de entrar pedir a todos que estão aqui, repito, não vou entrar em detalhes, mas dizer uma coisa que nos anima muito, estou trabalhando desde que saímos lá de Paris na COP21, já em fevereiro começamos a mexer, estou trabalhando em vários lugares do Brasil, é a Agenda 2030 local. Eu pertenço a um movimento que diz assim, olha, o global vai ser possível fazer com os locais vão fazer muito mais concreta e rapidamente o global. Claro, sem perder a compreensão estratégica de todo esse consenso ético mínimo que se construiu de 12 ODS de redução das emissões de gases de efeito estufa. Com certeza. Mas como é que eu faço com os locais? Eu aterrizo nos locais com os 4 grandes eixos que o Brasil assumiu de redução das emissões. Como é que eu posso ter cidades saudáveis e sustentáveis de Brasília? Mas eu tenho hoje, no trabalho que nós fizemos, já não estou mais lá, todos os municípios da Bacia aderiram à plataforma de cidades sustentáveis. E que são cidades saudáveis, por via de consequência, se atingirem as metas e receberem o selo de cidade saudável e cidade sustentável. Como é que eu posso trabalhar, por exemplo, um dos grandes problemas que nós temos na emissão dos gases de efeito estufa, que é o segundo grande causador das emissões, é a área de energia, porque nós sujamos um pouco a nossa matriz. Pois 10% de toda a área de energia que nós temos que trabalhar virá da eficiência energética. Até 2030, 40, é uma Itaipu a menos que será construído no Brasil se os brasileiros cumprirem a meta de atingir a eficiência energética. Como é que um prédio como esse eu vou alterar e ter eficiência energética? Como é que a iluminação pública da minha cidade? Como é que o meu sindicato, a minha associação, eu vou trabalhar a eficiência energética? Eu vou reduzir custos no mínimo de 30% a 65%. É o que aconteceu conosco quando nós aplicamos isso. Eu queria pedir a todos que estão aqui, não vai ser possível falar, mas essa Agenda 2030 local é aterrizar no concreto, aterrizar cidades sustentáveis, eficiência energética, a destinação adequada dos resíduos. Como é que eu posso trazer os locais para um compromisso, portanto, de fazer o seu pedaço mais saudável e sustentável? Como é que o meu sindicato, a minha associação, a minha casa, no meu bairro, como é que eu posso ter nas universidades uma Agenda 2030? Mas como é que eu posso ter uma Agenda 2030 articulada pelo poder público, pelas empresas, pela sociedade civil, do município todo? Isso conectada com a estadual, conectada com a nacional, senão vai virar a Agenda 2030, aliás, a Agenda 21, que se transformou numa grande ideia na Rio+20 e não operou porque não caiu no cotidiano. A Agenda 2030 vai acontecer se ela, de maneira providencial, acontecer no cotidiano das pessoas. Vou dar o último exemplo para vocês. A educação é tão certa o que tem nos ODS, que, além de falar educação de qualidade, coloca no 4.7, que todos os estudantes precisam conhecer e ter habilidades sobre desenvolvimento sustentável. E fala, inclusive, em estilos de vida, fala, inclusive, em direitos humanos, fala, inclusive, em cultura da paz, fala, inclusive, na questão concreta da diversidade, da cultura como papel fundamental para a sustentabilidade. Então, se alguém quiser pegar os ODS, me desculpe o governo que está aí, quem quer que seja, os ODS na verdade, talvez a maior ferramenta que os contentes e descontentes têm para mudar a estrutura de poder e a estrutura do processo de produção e consumo. E isso implica em grandes oportunidades para os trabalhadores e para os profissionais. É isso que está no artigo 12. Mas eles são indivisíveis, eu tenho que tratar gênero com água, eu tenho que tratar água, gênero com a erradicação da pobreza, eu tenho que tratar a erradicação da pobreza com a questão da fome, eu tenho que tratar da agricultura sustentável, eu tenho que trabalhar cadeias produtivas de valor, eu tenho que trabalhar cidades sustentáveis, eu tenho que trabalhar compras públicas com critérios de sustentabilidade. Nós implantamos há 3 anos atrás na Itaipu Binacional, não, repito, não estou mais lá, nós implantamos, portanto, algo que desde 2010 existe no Brasil, que é compras com critérios de sustentabilidade. É uma lei desde 2010. Nós já compramos 10% das compras de Itaipu com critérios de sustentabilidade, significam 79 milhões de reais, sem criar um trauma nas cadeias produtivas, gerando muito mais emprego.
Porque fugimos das cadeias convencionais, muitas vezes até com processos produtivos viciados, que não têm a pegada ecológica, nem social do trabalhador, nem ambiental, e muito menos cultural. Naquela ainda postura da empresa que se acha que o grande compromisso moral da empresa é gerar lucro. Isso é Friedman que escreveu. Não cabe mais. A empresa que é empresa hoje, a primeira responsabilidade é social, ambiental e ter lucro. É onde está o contexto do trabalhador. Como é que um trabalhador vai ter condições de trabalhar se a máquina se realimenta com a energia, com o tratamento, com o cuidado, com os combustíveis que são utilizados para ela poder funcionar, e o ser humano, a sua grande recomposição de força está na sua casa, no seu alimento, no seu descanso? E como é que é o transporte coletivo? Como é que é isso tudo? São pautas de todos os sindicatos, de todas as federações, é uma pauta diferente, não é diretamente apenas o direito do trabalhador, que já está em crise. É uma outra pauta muito mais ampla. Isso implica, pois, me permita, eu termino. Eu não estou, me desculpe, querendo ser provocador. CPFL, 27 federações, 60 sindicatos, 52 profissões e 12 milhões. Ok? Tomei a liberdade de colocar apenas algumas ideias de quem pensa em voz alta. Será que nós não podemos criar, a CPL liderar, um fórum mundial, trabalhador, sustentabilidade e os ODS, fazer ao menos uma vez por ano? Porque nós temos que trazer de fora para dentro, muitas vezes, a pressão que aqui dentro a gente não está conseguindo. Como é que nós poderemos trazer temas que estão prejudicando o nosso trabalhador, que estão prejudicando os profissionais? Como é que a gente traz também esse componente? Como é que a gente cria banco de dados sobre boas práticas na área? Como é que cria um núcleo de estudos, de pesquisa nos nossos centros de educação, nas universidades, mas também nas escolas de técnicos que fazem parte dessa própria formatação? Então, eu peço a todos vocês que o germe da humanidade, que existe em cada um de nós, e ele existe, muitas vezes adormecido. Esse germe da humanidade, o nosso eu, precisa de nós. É nós que formamos o nosso eu. Isso significa que a ação é coletiva. Isso significa da solidariedade entre as pessoas, das pessoas com a natureza. É a convivência mais do que a vivência. É a cooperação mais do que só a ação. É a ética do cuidado que implica em atitude. Obrigado.